Bom, quando se pensa aí num lugar para morar, né, o que vem à mente em primeiro lugar? E um bom espaço, né, para caber toda a mobília e tal, para a gente se locomover. Mas é claro que hoje em dia os apartamentos acabam sendo cada vez menores, né? Mas com uma boa dose de criatividade, é o que a gente tenta pelo menos, pode se transformar um lar num cantinho lá muito especial e aconchegante. A arquiteta Tânia Bertolucci Del Duque, é isso? De Souza, nossa senhora, que nome enorme. Está aqui comigo para dar dicas de como aproveitar muito bem os ambientes pequenos. Já está aqui também a Eleone Prestes, que entende tudo desse negócio de decoração e de ambiente, que daqui a pouco também vai falar, né, sobre a feira maravilhosa que tem aí. Mas vamos conversar primeiro sobre isso, né, Eleone? Então, boa noite para vocês. Hoje em dia os apartamentos realmente são pequenos. As pessoas, acho que quando compram, entram e se apavoram depois, né? Pensam, meu Deus, o que eu faço agora? E a mobília? Tem gente que acaba até planejando, fazendo sob medida os sofás, né, da sala. Com certeza. Quer dizer, tem saída para um apartamento tão pequeno assim? Tem saída. Realmente os apartamentos estão muito pequenos, cada dia menores. Tu sabe que quando eu comecei com o meu escritório, há bastante tempo atrás, as cozinhas eram fechadas, existia um outro sistema. Hoje em dia, por serem tão pequenos, as cozinhas já vêm abertas, já vem tudo integrado. Então, assim, é muito importante que a gente pense bem, é muito importante que a gente pense a arquitetura do espaço. Queria falar um pouco mais de arquitetura do que de mobiliário. Porque o mobiliário a gente pode falar muito. E o mobiliário vem depois, né, na verdade, claro. Então, o mobiliário, eu tenho versatilidade, eu tenho muitas coisas com ele. Mas a gente precisa pensar a arquitetura dos espaços pequenos. Um espaço pequeno tem que ser otimizado. Ele precisa ser bem pensado e bem trabalhado, com dimensões, com tudo. Eu diria 3 coisas fundamentais para o espaço pequeno. A primeira coisa, integração. Eu acho que a integração é fundamental e não estamos falando aqui só de integração de tirar paredes ou outras coisas que se pode fazer com a arquitetura, mas nós estamos falando de espaços que tenham uma certa homogeneidade, que tenham o mesmo piso, onde a gente não precise romper aquele espaço. Que tenha uma certa afinidade, né? Exatamente. E, em que eu não tenha rupturas, porque o olhar, quando o olhar se alonga, quando o olhar consegue entender todo o espaço, ele parece maior. Então, assim, integração é a palavra-chave para espaços pequenos. É muito importante isso. Cuidado número 2. E falando do olhar que se passa, que vai através do horizonte ou que ele se espalha no espaço. Horizontalidade. Linhas horizontais. Eu acho fundamental, quando a gente fala de espaço pequeno, de poder trabalhar com horizontalidade nos móveis, de formas que o olhar se alonga, o olhar vai adiante, o olhar não se rompe com linhas verticais. Então, isso é uma coisa importante de arquitetura. E o item número 3, que também considero bem importante. Nós temos até umas fotos aí, ó. Então, já vou te falar sobre elas. Este apartamento que está aparecendo aqui é um apartamento que eu trouxe dois apartamentos diferentes. Esse é um apartamento de um jovem, de um homem, clássico, ele queria uma coisa mais clássica. O que a gente tem aí? A gente tem justamente essa integração e homogeneidade. Os pisos são homogêneos. Eu tenho um piso único que vai Agora, cozinha, é impressionante que a gente olha a mesa grande e pensa, num apartamento pequeno jamais se colocaria uma mesa grande. E aqui ficou perfeito. Então, voltando para aqueles 3 itens que eu te falava no início, o terceiro item diz, conforme Mies van der Rohe, que é um arquiteto alemão importante do começo do século, menos é mais. Neste caso, a gente está vendo justamente isso. Menos é mais. Eu tenho poucas peças, elas são escolhidas. Eu gosto de trabalhar com design, com peças importantes escolhidas, mas nada de muito adereço, nada de muito móvel. Menos é mais neste caso. Realmente, para mim, isso é um conceito bem importante da arquitetura. Assim, E a cor me parece que é importante também, né, Leone? Olha lá, a gente vê que é tudo clarinho, né? É verdade. Então, essa coisa dá uma amplitude, né? Com certeza. A gente tem vários clientes que nos pedem, eu quero que meu apartamento pareça maior. Para mim, eu já ligo automático, vamos trocar o piso. Piso claro é uma segurança, é isso, assim, o olhar se espalha pelo espaço. Isso é muito interessante. Muita gente fala também, muitas vezes, do teto, né?
Porque hoje em dia a gente vê muito isso. Antigamente tudo era rebaixado. Às vezes hoje em dia não se rebaixa e fica muito legal, se faz um outro tipo, né, de reforma. E uma coisa que eu observo também é que as pessoas às vezes têm certo medo, como a gente falou das paredes e do teto e tal, as pessoas têm um certo medo de mexer nisso. Tem. E muitas vezes precisa mexer. Fundamentalmente é necessário rebaixar forros para poder trabalhar com uma boa luminotécnica. Eu costumo dizer, eu acho que a Elione vai concordar comigo, iluminação é 50% de um projeto de interiores. É verdade. Iluminação é fundamental. E a iluminação pode me ajudar, quando eu crio sancas e descolo espaços, eu aumento o espaço também, que é o que a gente está vendo aí. A gente tem um rasgo onde eu tenho uma iluminação indireta, eu tenho uma sanca com uma iluminação que eu consigo trabalhar cenários. Isso é muito bacana. Eu acho interessante que a Tânia falou da questão do mesmo piso. Hoje em dia, tu pode falar em colocar o mesmo piso na casa inteira, sem problema nenhum. Antigamente, o mercado não oferecia alternativas que fossem interessantes e fossem confortáveis, tanto no banheiro, quanto no quarto, quanto na sala. Hoje tem, e depois eu vou falar sobre o revestimento, e os lançamentos aí, o revestir, a gente vai ver isso. Mas, e além disso, a questão da iluminação, ela está falando assim da estrutura, da base, né? O piso, o forro rebaixado aonde precisa, eventualmente não precisa em todo, rebaixa uma parte, porque como os espaços, como a Tânia falou, são muito pequenos, qualquer alternativa que a gente tenha de transformar ou de abrir alguma coisa que a gente tenha mais espaço para cima, para os lados, respira melhor, né, Tânia? A gente se sente mais com espaço para viver, para conviver, o olhar se perder, não ficar tão confinado. Exatamente, não tem rupturas no meu olhar, e até este fato de criar forros rebaixados, em que eu posso usar clarabóias, eu gosto muito de usar esse tipo de coisa, isso também faz com que ele pareça mais alto, até não é mais alto, mas ele me dá a sensação de ser mais alto. Então a gente está trabalhando com sensações, e iluminação é bem isso, assim, é sensação, é o acolhimento da casa, né? Eu acho isso fundamental.